Ok, vamos seguindo então com Jogada de Classe pela TV Horizonte. Lembrando que eu tinha falado que esse era o último programa ao vivo, mas não, dia 26, 27, viu? 26, 27. Já falou com a mulher lá? Ainda não. Então fala. Fala que eu não quero confusão. Agora, tem um aqui que se falar é pior ainda. Safado! Você falou que não ia trabalhar! Vem? Então tá o Dilson aqui, que o pau lá quebra, viu? Não, mas... Tá bom. Mas então é o seguinte, vamos voltar aqui com o assunto tão importante que é esse estádio do Atlético, o sonho da torcida, que sonha também com um novo técnico. Estão aqui, de vez em quando eu passo uma mensagem aqui lá para o Clube Atlético Mineiro, que me atende com muito carinho lá, o pessoal da imprensa lá, da comunicação, mas nada de técnico ainda. A qualquer momento a bomba história aí. Então, repita, por favor. A gente estava questionando, né, que hoje o futebol brasileiro, em geral, ele perde em público, em média de público, para diversos países no mundo aí com pouca tradição no futebol, até mesmo para a segunda divisão inglesa. E muito se dá pela questão de a gente não saber aproveitar o match day, né, que significa o dia do jogo. Na Europa, o torcedor vai para o jogo e o jogo é a cereja do bolo, do evento. Ele quer chegar mais cedo, ele quer almoçar com a família, ele quer ir na loja temática do clube, comprar um cachecol do clube, ele quer curtir o evento. E como que o Atlético se planeja para esse estágio para poder inovar, né, e podemos dizer, transformar o futebol brasileiro nesse tão falado match day? Pois é, Caio, a sua pergunta é totalmente pertinente, porque o Atlético está fazendo esse movimento exatamente neste 2020. Quando o Sete Câmara afirmou que o Atlético jogará no Mineirão, não é por um motivo, não é um ponto sem nó. É uma linha que se encaixa, é um quebra-cabeça que se encaixa. O Atlético está partindo de um momento que ele precisa de reconstruir. A gente acompanha nos nossos textos, a gente faz que o Atlético tem em alguns jogos R$5 de ticket médio. Isso é o que o Atlético alcançou em várias partidas no Independência. Isso em função do produto, que é ruim. O que é o produto? Triste falar, o atleticano não fala em produto, mas o jogo, a condição de jogo, os atletas, os rendimentos levam a um produto ruim. Falando em match day, falando em produto, não falando em paixão do atleticano. Isso é imensurável e incontestável. Mas a questão é que o público está pagando R$5. Quando tem um bom produto, como os jogos da Libertadores, o Atlético alcançou 30, 35 de média. Mas quando vai para jogos ruins, times que não têm capacidade, não têm empatia com a torcida, esse produto cai. Exatamente. E aqui o que o Atlético está fazendo? Esse momento de acabar com essa inércia do torcedor, porque muitos foram alijados ali do momento da final. Quem se lembra da final da Copa do Brasil viu que o ingresso estava custando em alguns setores por uma rixinha entre Atlético e Cruzeiro, que isso pulverizou o torcedor, a cerca de R$800. Isso tirou grande parte do torcedor que ia ao campo. E esse torcedor começou a perceber que fazer sua feira, tomar um sorvete, comprar um churrasco, e dar uma cochilada, ainda ligar a televisão e ainda ia ver o jogo, ele ficava com a família dele e era mais agradável. Agora precisa retirar esse cara do sofá e levar ele de novo para o campo. Isso não é só do Atlético, isso é em Minas Gerais. E aí o que acontece? O Atlético em 2020 vai fazer isso levando para o Mineirão, preparando para a Arena MRV, porque ele precisa de um ticket médio de cerca de R$43 para fazer o estádio funcionar e não dar prejuízo. Aí eu vejo que essa questão não é só o preço, né? Não é só o valor do ingresso que atrai o torcedor ao campo, porque este ano Cruzeiro e Atlético fizeram promoções pela situação no campeonato e nem sempre o estádio esteve lotado. Aí eu acho que entra nessa questão importante que você falou. É da empatia do time com o torcedor. E aí tudo está ligado. O dirigente precisa de ter empatia. Exatamente. Precisa de ter essa ligação, essa interação com o torcedor. Se você tem um time ruim ou um time que não corresponde às expectativas do torcedor, isso vai minando a paciência, isso vai afastando o torcedor do campo. Então o futebol forte, ele atrai o torcedor. Aí você pode até colocar um ticket um pouco mais caro que o torcedor vai corresponder. Mas dinheiro atrai dinheiro. Ou seja, o atleta tendo dinheiro, tem time bom. Porque pode contratar jogadores de nível pagando mais caro. Uma coisa puxa a outra. Por exemplo, uma coisa que o torcedor do Mineirão Antigo, né, vamos abrir aspas assim, do Mineirão Antigo fazia muito, era curtir aquele momento. Ele chegava cedo, muitas vezes fazia churrasco lá na porta, encontrava os amigos, aí já tinha aquela turma, aquele lugar ali, aquele verde, aquele momento de respirar, de curtir o domingo. E como é que será? Porque hoje em dia, no Mineirão Novo, tem uma estrutura muito bacana, obviamente, né, faz eventos muito interessantes, mas é um gigante de concreto, né? E você não passa, por exemplo,
da entrada ali, da primeira portaria, você já não passa da mesma forma, você já não tem a mesma liberdade. E é um desgaste danado ir pro Mineirão hoje, né? São 3 Trânsito, lugar para entradas. estacionar, estacionamento caro, estacionamento para você sair, você demora 2, 3 horas para sair. Então, eu acho que o jogo, a gente tem que ver o jogo como uma cereja do bolo, independente do momento desportivo do time, a partir do momento que ele vê no jogo um evento atraente para levar a família, para relaxar, ele vai domingo, ir, né? independentemente do clube estar bem ou não. E aí eu fico preocupada também nessa questão. Como será? Será esse lugar frio ou será aquele lugar que realmente o torcedor vai passar, vai chegar e vai curtir o momento? A Ruth é tão inteligente que ela me trouxe a uma outra questão. O estádio do Atlético também, ao contrário do Mineirão, que era bastante arborizado, ele também não vai ser tão frio assim, ele não vai ser tão reflexivo, porque ele vai ter alguns pontos, ilhas modernas ali, com pontos arbóreos, claro, com dificuldades e com os estudos que são feitos para implantar uma vegetação ali que possa caber num trecho que tem muito concreto, até porque ali já tem uma área muito verde. Mas ali vai ser um pouco melhor do que o Mineirão, até por cobrança da sociedade mesmo, para que se tivesse um pouco mais de verde. Vai ter uma praça linear muito bonita, que vocês podem verificar aí nos projetos de paisagismo. Então, assim, ali vai ter, serão 4 pavimentos de garagem, que é algo também que vai suportar a quantidade de pessoas que vão frequentar o estádio. O estádio vai ter 43 mil pagantes. Aí muita gente vai falar assim, mas deveria ser de 70 mil. Mas não se tem área, não se tem metro quadrado para se jogar fora. A capacidade de ocupação dos clubes permite que 43 mil seja, sim, um número totalmente atrativo. Com um detalhe, antes desse detalhe, eu quero lembrar o seguinte, o Betinho Marques, que é o nosso convidado especial de hoje, é engenheiro, conhece de obra, etc. Não é ligado ao Atlético? Não tem. Meu vínculo com o Atlético é do DNA, talvez. Mas, exatamente. Como você, eu é de cruzeirense, mas né? também posso falar sobre qualquer clube com isenção. Mas é muito inteligente, conhecedor, estudou a matéria, sabe, por isso ele está presente aqui hoje. E é o nosso convidado especial e está dando aí o seu recado absolutamente correto. Mas eu queria dizer o seguinte, esse estádio, né, ele está sendo feito, acredito eu, isso aí é uma opinião particular, para jogos medianos, grandes jogos é Mineirão, para jogos para 70 mil torcedores, vai jogar no Mineirão. Ou não seria isso? Na verdade, existe até uma tentativa de aumentar um pouco esse público, se for permitido depois, o que o Corpo de Bombeiros não permite neste momento, a retirada de algumas cadeiras para ficar ali sem cadeiras, que aí aumentaria um pouco mais a capacidade do estádio. Jogos de final, que sejam por regulamento, talvez tenha que se voltar ao Mineirão. Mas a casa do Atlético será a Arena MRV, até porque o Mineirão hoje não é tido para o Atlético como imprescindível, e não será. Eu acho que o torcedor vai ter tanta identificação com a nova arena que ele não vai querer voltar para o Mineirão, ainda mais num jogo grande, importante, numa final, o torcedor do Atlético vai querer estar presente na Arena MRV. Vai ser a casa do Atlético, pode ter certeza. Mas não tem jeito, porque vai jogar lá um Atlético Flamengo, um Atlético Cruzeiro lá? Sim, com certeza, Orlando. Acredito também. O Mineirão vai ser passado para o Atlético. A partir da Arena MRV, o Atlético vai mandar seus jogos lá. 45 pessoas é a capacidade absoluta lá, né? Sim. Nesse momento, 43.992 com mais 704 vagas para a imprensa. Ou seja, 44 mil é o número de presentes total. Mas para um jogo de uma grandeza, de um Atlético Cruzeiro, um Atlético Flamengo, é pouco. Hoje, assim, é a realidade, né, do futebol. Eu acho que é uma capacidade boa. Eu acho que é uma capacidade aqui, inclusive está na tela. Justa. Pode colocar na tela do telespectador para nós também, por favor? Obras anunciadas em fevereiro são dados, né, que já falamos a respeito, mas é bom confirmar. De 26 a 30 meses, quer dizer, 3 anos. 26 a 30 meses 2 anos e 6 meses. 2 anos e meio. Com os atrasos normais, 3 anos. Não pode ter atraso. Não é? E a MRV é conhecida por não atrasar obras. Inauguração, primeiro semestre de 2022, 40.315 assentos padrão, 1.358 assentos de camarote, 1.407 assentos de obeso, muito bem lembrado, 49.001 63 metros quadrados. De construção. De construção, não é isso? 912 assentos PMR. Portador de mobilidade reduzida. Maravilha, parabéns também. Tá até escrito aqui embaixo. Eu também não tinha visto. Muito bem. Legal. Eu queria só mais uma pergunta aqui para o Betinho. Alguns clubes já tomaram essa iniciativa, né? No Brasil a gente teve o Palmeiras, que construiu o estádio. Qual cada um de uma forma. Você sabe? Eu acho que não passa muito de 40 mil. Não passa. Também. Em torno de 40 mil.
E muito foi estudado com base no Allianz, que é o estádio do Palmeiras. Isso. Na logística. O estádio do Atlético, por exemplo, é o estádio que mais faz show, o segundo estádio que mais faz show no mundo. E que tem o maior ticket médio do Brasil, né? Sim. E a gente está falando é o maior ticket médio. que o estádio do Atlético vai mudar o patamar do clube. Você que está estudando bastante essa questão do estádio. O Allianz, por exemplo, mudou o patamar do Palmeiras, a Arena do Grêmio mudou o patamar do Grêmio, do Corinthians da mesma forma. Você acha que fez diferença para a história do clube? Faz. Nesse momento, aí alguém vai chegar e fazer aquela pergunta, mas a Chapecoense tem estádio. São contextos totalmente diferentes, cidades diferentes, condições diferentes. Comparar São Paulo também com Minas Gerais é um absurdo, porque nós estamos numa... Coração é um motor, né, do país. E Minas Gerais, Belo Horizonte ainda engatinha em alguns processos ainda, né? Mas é o caminho para se sagrar entre os 6, 7 clubes do país com capacidade de se destacar, que isso vai acontecer naturalmente agora. Mas você vê, por exemplo, o Palmeiras como modelo a ser seguido, porque no Corinthians, por exemplo, a situação foi completamente diferente, né? Sim. O estádio trouxe mais prejuízos, despesas, o Corinthians está devendo. Acho que o modelo era bem diferente, envolvia um pouco de dinheiro público, outras coisas. Claro. Mas a grande questão assim, para o clube mudar de patamar, como é o termo da época, agora também é o termo da época da terraplenagem, né? A grande sacada é que os clubes precisam agora também ter uma engrenagem montada na sua gestão. E é esse o momento que a gente precisa, não só do estádio, a gente precisa de ter uma engrenagem funcionando na sua gestão. Muito bem, meus amigos. E o Pedrinho Baterias? Todo mundo sabe, tem mais de 50 anos de mercado, é líder absoluto em vendas de baterias em BH. Tem 4 lojas estrategicamente bem localizadas para atender com rapidez, com segurança, com conforto. Lojas nos bairros Renascença, Planalto, Sion. E agora também tem uma belíssima loja funcional lá em Contagem. Baterias de carros a caminhões, tem os melhores preços, as melhores marcas. Tudo isso é Pedrinho Baterias, que aliás não dorme. O plantão vai até às 2 da manhã todos os dias. Pedrinho Baterias, a energia do seu carro. Para seu conforto, escolha a loja mais perto de você. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, só citando agora, quero voltar ao Cruzeiro então. Cruzeiro, para quem está ligando agora, já está com um novo conselho gestor de pessoas altamente capacitadas. Vamos mostrar de novo aquela tela aqui, para que o torcedor do Cruzeiro saiba quem é que está dirigindo. Já conversei com alguns deles, com alguns dos conselheiros, né, desse conselho gestor. Ainda tem muita coisa para ser mudada. Vai vir muita novidade. Pode aguardar, tá? Não é só no aspecto de organizar a casa no sentido de finanças, não. Muita gente ali vai dançar. Tudo que estava de errado, que está de errado até hoje, que eu tenho dito isso aqui nas minhas redes sociais, corajosamente, diga de passagem, que dos jornalistas, eu acho que o que mais bateu, o que mais teve coragem de citar nomes, de mostrar, foi o Orlando Augusto, né? Porque eu sempre estou do lado do torcedor, do bom torcedor, daquele que ajuda, que cobra com seriedade, com respeito, mas tem muita gente ainda que vai vazar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Até já.